mas quando passamos a conhecer Deus, o verdadeiro amor de Cristo, entendemos que a nossa natureza é pecaminosa e precisamos revestir de uma nova pessoa, de uma nova identidade. Por isso ele vai dizer, portanto, já se fosse o que? Ressuscitado com Cristo. Isso está na carta de Coríntios, capítulo 15, versículos de 12 a 19, quando Cristo foi ressuscitado ao terceiro dia, aquele que aceita Jesus Cristo, o aceita Jesus Cristo ressuscitando juntamente com ele, passando a ser uma nova criatura, uma nova pessoa, um novo ser. Essa é a aplicação que o apóstolo aplica aos irmãos de Colossenses. Ainda diz mais, no versículo 10, e vos revestir do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão e nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. O mais interessante, meus irmãos, que estudando essa carta aos Colossenses, presta atenção, o ministério de Jesus, ele termina com 33 anos. E, após esses 3 anos, depois, tem 30 anos. Essa carta é escrita no ano de 61, depois de Cristo. 30 anos, o que aconteceu com o Evangelho de Cristo Jesus? Se expandiu, cresceu abundantemente, cresceu de uma maneira bem expansiva, até os dias de hoje. E, meus irmãos, naquele momento, nesse período, já havia heresias, já havia o secretismo, já havia as filosofias vãs, inúteis. Quando fala de filosofias vãs e inúteis, fala de sofismo. O que é o sofismo? O sofismo, na filosofia, ensina que é uma verdade, mas em forma de mentira. Parece verdade. Em Provérbios, nos afirma 2 vezes, né? Há certas coisas que parecem verdade, cuidado, mas são caminho de abismo, são caminhos de morte. Parece, é aparência. E o texto fala sobre isso, sobre essa aparência. Portanto, meus irmãos, devemos estar atentos à igreja do Senhor, a cada um de nós, para nós não se apegarmos a ensinamentos errados, a ensinamentos, meus irmãos, que parecem ser certos. Cuidado, muito cuidado. Hoje, no nosso mundo contemporâneo, né, só vou citar 2 pastores que, infelizmente, eram pastores cultos, né, pastores intelectuais, né. Os irmãos, vai no Google, pesquisa uma mensagem do pastor Ed René Kives sobre a mulher samaritana. Vai lá, pesquisa, o que ele diz da mulher samaritana? Vai lá no Google, pesquisa, Ed René Kives, não sei se eu falei o nome certo. E o outro é Ricardo Gondim, colocou a sua igreja, uma igreja inclusiva. Não sou contra, não somos preconceituosos. Nós amamos os homossexuais, nós amamos aqueles que estão no pecado. Mas presta atenção, igreja do Senhor, presta atenção, você que está nesta noite aqui, me ouvindo, e você que está em online, presta atenção, Deus ama o pecador. Deus ama o pecador, independente de que quer que ele seja, Deus ama o pecador. Mas para Deus é difícil, é impossível, é inadmissível Deus amar o pecado. Porque o pecado não entra no céu. Entra no céu o pecado? Sim ou não? Não entra. Por isso o amor de Deus é grandioso. É isso que está na carta aos Colossenses. Interessante, Paulo podia repudiar aqueles irmãos que estavam aceitando aquelas heresias. Paulo podia chegar, vamos acabar com aqueles irmãos, vamos tirar aqueles irmãos fora, eles estão errados. Podia excluir todos aqueles irmãos de uma maneira rigorosa, mas Paulo não fez isso. Paulo amou, abraçou, e fala para eles, olha, segue a Cristo,
porque Cristo, meus irmãos, é a única esperança. Cristo é o único e Ele é o suficiente. João capítulo 15, versículo 5. A Bíblia diz claramente: sem mim nada podeis fazer. Porque é só em Cristo Ele é a razão de tudo. Em Cristo, meus irmãos, nós encontramos a verdadeira paz. E Ele fala claramente: não dou a vós a paz que o mundo dá, porque a paz que o mundo dá é uma paz passageira. É uma paz passageira, mas a paz que Deus dá é uma paz eterna, para sempre. A começar, meu amigo, minha amiga, quando você permite. Eu gosto muito desse verbo permitir, Pedro Antunes, seminarista Pedro Antunes, porque permitir depende da pessoa. Jesus, meus irmãos, não vai arrombar a porta do teu coração. Ele bate com amor, Ele bate com carinho, Ele recebe você, seja a situação que você esteja passando. Meus irmãos, eu conheci 2 pastores que eram bandidos. Um entrou na igreja, que a polícia estava atrás dele, entrou dentro da igreja, e era traficante. Eu esqueci o nome dele. Ele foi pastor da igreja batista em cidade Alexo, eu esqueci o nome da cidade, ali perto de Paracambi, numa cidade ali. E quando entrou dentro da igreja, estava desesperado. E o pastor pregando sobre a salvação em Cristo Jesus, ele foi na frente, chorando. É isso que Deus faz. É o amor de Deus, um amor incomparável, um amor incompreensível. É isso que o apóstolo Paulo aplica na carta aos Colossenses. É isso que ele aplica. E ele diz, meus irmãos, claramente: tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Lá, Colossenses 3, versos de 23 a 25. Ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá troco de injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Ou seja, Deus ama a todos, mas Deus é a justiça. Deus é a justiça. Mas a justiça de Deus é divina. E o melhor remédio, o melhor antídoto é Cristo Jesus, porque Ele é o suficiente. Ele é tudo em nossa vida cristã, tudo sem exceção. Cristo é tudo. Cristo é tudo. Cristo é então tudo, que é a posição da igreja em Cristo, é unida em Cristo. Colossenses 2, versículo 2. Se aperfeiçoando em Cristo. Colossenses 2, versículo 10. Morta em Cristo, ou seja, mortificando os nossos pecados para viver em Cristo. Está lá em Colossenses 2, 20. Sepultado em Cristo. Romanos 6, 4. Ressuscitado com Cristo. Colossenses 3, verso 1. E não somente isso, Cristo é a nossa vida, porque em sua divindade é a imagem de Deus invisível. É Colossenses 1,15. É na criação, soberano Criador do universo. Colossenses capítulo 1, 15 e 16. Em sua preeminência, antes de todas as coisas, conforme diz Efésios capítulo 1, versículo 4. Antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Antes de Deus fazer o céu, a terra, o universo. Então lá é a carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. E Ele já nos chamou. Ele nos escolheu. Amém? E na redenção, reconciliou o universo pelo seu sangue. E Hebreus 9, versículo 22, diz que sem remissão de sangue não há salvação. Sem remissão de sangue não há igreja do Senhor. Sem remissão de sangue em Cristo Jesus, não estaríamos nós aqui louvando, bendizendo. A igreja só é bênção de Deus. A igreja nos faz sentirmos felizes interiormente e
que exteriormente a ciência não sabe explicar isso, a psicologia não sabe explicar isso. Tanto é que um dos psicólogos de renome, Augusto Cury, quem já ouviu falar em Augusto Cury? E já ouviram falar também do seu testemunho? O que fez ele era um ateu, não acreditava em Deus, mas ele, ao ler a Bíblia, ao ler o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, aquele momento crucial, a via crucial de Jesus, Augusto Cury, um psicólogo de renome, como entender a mente desse homem que foi traído, que foi chicoteado, bateram nele, cuspiram nele, o trataram mal, foi morto numa cruz, e morte de cruz seria a coisa mais horrenda lá para os romanos daquela época. Como entender? Eu tenho esse livro aqui na livraria, A Mente desse autor Augusto Cury, Prisioneiros da Mente. Ali está o testemunho de Augusto Cury. Ali está o porquê e a razão de ateu para se tornar um cristão. Amém, igreja? É isso que o apóstolo Paulo aplica em Colossenses. Nada mais, nada menos. E em sua igreja, ele é a cabeça do corpo da igreja. Em sua presença interior, a esperança do crente. E a nossa esperança está em Cristo Jesus. Ele é o autor, é o consumador de nossa fé. Hebreus capítulo 2, versículo 2, olhando para Jesus, o autor, o consumador de nossa fé. O nosso erro, meus irmãos, eu estou incluso também, o nosso erro é quando nós olhamos para nós. Se nós olhar para nós e olhar para o lado, vamos encontrar imperfeições. Eu digo de púlpito aqui, meus irmãos, eu não sei se alguns vão me contradizer, mas eu digo de púlpito, não existe o perfeccionista, não existe, porque todo ser humano, por mais intelectual que seja, por mais disciplinado que seja, tem falha. Tem falha. Só Jesus Cristo é o perfeito. Só Jesus Cristo é o suficiente. Por isso, quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós sentimos algo diferente em nós. E essa diferença faz com que cada um de nós vivemos em Cristo, em nós. Cristo vive em mim. E é uma permissão, meus irmãos, de cada um de nós. Um dia nós permitimos Jesus entrar em nosso coração. Conta-se, meus irmãos, que um certo pintor cristão, estava num parque e gostava de pintar aqueles quadros. Levava 2, 3, 4 quadros e pintava. Um dia uma irmã viu ele pintando aqueles quadros ali num parque. Gostaria que você pintasse um quadro para mim. Mas antes eu vou falar com o meu esposo. E o esposo ateu. O esposo ateu e ela cristã. E ela falou para o esposo: esposo, um dia do meu aniversário, você vai me dar de presente um quadro daquele pintor. E aquele pintor sabia que o esposo dela era um ateu. E no dia do aniversário, ele pintou o quadro. E no dia do aniversário, o quadro estava embrulhado, e deu um presente naquele dia, no aniversário daquela esposa. E ele, ao prestar atenção naquele quadro, e um quadro lindo, Jesus batendo a porta, uma porta bonita, linda, encantada, Jesus lindo, batendo naquela porta, mas ele prestou atenção naquela porta, aquela porta não tinha trinco, e a mulher observou: não tem trinco. Ele imediatamente pegou aquele quadro chateado, foi ao pintor: olha, você fez esse quadro lindo, bonito, mas o trinco não tem, todas as portas têm trinco, a porta ali tem trinco, todas as portas têm trinco, essa não tem, você pintou o quadro errado, está lindo, mas não, esse quadro está certo, não, está errado.
Mas por que você está dizendo que esse quadro está certo? Retrucou o marido para aquele pintor. Ah, meu Senhor, essa porta é a porta do coração humano. E a porta do coração humano é por dentro. Só você é que pode abrir. Pastor nenhum pode abrir. Diácono nenhum pode abrir. Bispo nenhum pode abrir. Pastor Vanderlei Maris não pode abrir. Pastor Carlos Roberto não pode abrir. Pastor Itiel não pode abrir. Deus também não pode abrir. O Espírito Santo de Deus também não pode abrir. Ele até pode convencer você de ser um cristão, mas é você que tem que abrir. É você que tem que permitir. Jesus também não pode abrir, tanto é que ele está batendo a porta. Mas é você, é que tem que abrir a porta do teu coração. E aquele ateu compreendeu, e ali chorando, permitiu e abriu a porta. E permitiu Jesus entrar em seu coração. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta do teu coração. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo e farei morada para sempre. Por isso, Emmanuel, Deus conosco. A palavra com, ela é mais significativa do que um juntamento. A palavra com é de companhia. Eu estudei um pouquinho de latim. Cum mais ablativo é companhia, é estar ligado, é estar coligado em Cristo Jesus. Por isso, é uma nova vida. E essa vida oculta em Cristo está em Colossenses 3, versículo 3. Diz, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vos também sereis manifestado com Ele em glória. Em glória. Você está entendendo a mensagem desta noite? Sim ou não? Você está entendendo claramente por que o apóstolo Paulo amou os irmãos do Colossenses? Sim ou não? Você está entendendo o porquê, a razão, o motivo de Jesus Cristo? Cristo é o suficiente, Cristo é tudo em todos, mas em todos aqueles que nele creem. Lá no Evangelho de João, a Bíblia diz claramente, ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas nós que o recebemos, nitidamente, logicamente, conscientemente, na nossa razão, nós entendemos, compreendemos claramente que Jesus é o motivo da nossa razão. Jesus é o motivo do nosso viver. Jesus é o motivo, meus irmãos. Como seria a bênção se o mundo inteiro, olha, como seria a bênção se o mundo inteiro, 80% do planeta Terra fosse cristão? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu digo 80%, olha, é muita gente, né? É muita gente. A maior igreja do mundo está na Coreia do Sul, né? Do saudoso Davi Pong-Chun, caminhando para 1 bilhão de membros em Cristo Jesus. 1 bilhão. Eu começo a pensar, meus irmãos, Jesus começou com 12. Jesus começou com 12. Um era o filho da perdição, Judas Iscariote, mas 12. Os 12, quando entenderam o amor genuíno de Deus, 11, porque um era da perdição, mas os 11, quando entenderam, compreenderam o verdadeiro amor de Cristo, a verdadeira razão de ser cristão, porque ser cristão, meus irmãos, é uma vida mais elevada. Está em Colossenses 2, versículo de 6 a 7. Ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados. Paulo é sempre prático. Novamente ele diz, pratique o que creio, e vocês começarão bem. Continua assim, a pergunta é nesta noite, você está crendo? Crer é ter fé, uma fé inabalável. Crer é saber que Jesus Cristo é que lhe sustenta. Crer é saber que Jesus Cristo nos faz pessoas melhores. A psicologia não sabe explicar isso, porque o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, trabalha no nosso temperamento.
Seja você colérico, ou seja você introvertido ou extrovertido, se você permite Jesus trabalhar na sua vida, Ele faz algo de excelência, Ele faz algo melhor na sua vida, Ele o capacita, porque o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, orienta, capacita, sustenta, nos dá as condições de vencer as maiores, as piores dificuldades de nossa vida. Quantas pessoas, meus irmãos, se eu dar um testemunho da minha esposa, e é verdade, hoje quem vê a minha esposa tranquila ali, sentada ali, né? Quem olha a minha esposa assim, mas minha esposa, meus irmãos, tem um problema seríssimo. Mas sabe quem sustenta a minha esposa? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Até hoje a minha esquadra fica boba com a minha esposa. Desde o dia que eu casei com a minha esposa, ela está caminhando para 17 anos, a minha esposa nunca surtou. Por que ela nunca surtou? É Jesus, é Cristo Jesus trabalhando na vida dela. É Cristo Jesus que ergue. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então você, meu amigo, minha amiga, você que está em online, eu não sei a situação que você está passando, é uma situação difícil, creia em Deus, confie em Deus. Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, e Jerusalém ficava no monte, numa altura. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E o socorro vem do Carlos Alberto, o socorro vem do pastor Vanderlei, mas o socorro vem do Senhor. Você crê nisso? Sim ou não? Você crê que Jesus pode fazer algo muito especial na sua vida? Sim ou não? Você crê que Jesus é algo suficiente para a sua vida? Sim ou não? Pois bem, os irmãos de Colossenses, meus irmãos, estavam derrotados, mas eu tenho certeza absoluta, ao receber aquela carta de Paulo, eles entenderam, eles compreenderam. Tanto é, meus irmãos, lá no capítulo 4, né, a carta do apóstolo Paulo, fala claramente que a nossa vida é narrada hoje em epístolas vivas. Está lá em 2 Coríntios 3, de 1 a 3. Veja bem, o Evangelho são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quarto Evangelho, mas quem é o quinto Evangelho? Quem é o quinto Evangelho? Somos nós, a Igreja do Senhor. Nós somos o quinto Evangelho, somos cartas vivas para levar luz, para levar a luz de Cristo às pessoas, para iluminar as pessoas em Cristo Jesus, mas nós sendo essa luz divina em nós. Por isso as trevas jamais, nunca, jamais vai combater, jamais vai vencer essa luz, porque essa luz é para sempre, essa luz é eterna, e essa luz é Jesus Cristo em nossa vida, e essa luz é que nos ilumina para todo sempre. É necessário que cada um de nós, você que está nesta noite, você que está nos visitando, entenda que a luz divina é a luz de Cristo, o suficiente para cada um de nós vivermos com vitória. Amém? Se você entendeu essa mensagem e quer, nesta noite, dizer, confessar, declarar, permitir Jesus ser autossuficiente, Ele é suficiente, mas Ele é autossuficiente em nossa vida cristã. Se você deseja nesta noite, fique em pé para a honra e glória de Deus, dizendo assim, Jesus é o suficiente para a minha vida cristã. Se você realmente quer, fique em pé, dizendo assim, Jesus, Ele é o suficiente para a minha vida. Jesus é a luz para a minha vida. Amém? Fique em pé em nome do Senhor. Amém? Alguém? Se você entendeu a mensagem. E a mensagem é dizendo claramente que Cristo é tudo, mas em todo aquele que nele crê. Em todo aquele que nele permite Jesus ser a ação da sua vida, ser a direção da sua vida, em sua família,
em seus negócios, na sua saúde física, espiritual também, em todo sentido. Jesus é a razão do nosso viver. Se Jesus é a razão do nosso viver, em nome de Jesus, fique em pé, dizendo para Jesus: Jesus, o Senhor é a razão do meu viver. Amém? É isso aí. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Jesus é a razão do nosso viver. Jesus é tudo. Há um cântico no Cantor Cristão, irmã Geis, deixa a porta entrar, né? Jesus, a porta do teu coração. Abre a porta. Vamos louvar esse hino, tá? Irmã Geis, vem aqui, vamos cantar com alegria, com satisfação, que a porta é o nosso coração. E quando Jesus entra, né, Ele faz alegria. Você que está em online, cante também. Você que está em online, ouvindo essa mensagem. E essa mensagem é: Jesus é tudo, em todo aquele que tem Jesus como seu Senhor, Salvador. Amém? Amém. 239 do Cantor Cristão. Irmão, nós vamos cantar esse hino, e depois que cantarmos esse hino, nós vamos estar dividindo em nosso momento de oração, em duplas de oração, trio. Depois dessa mensagem que Deus falou ao nosso coração, como é bom ouvir falar de Jesus, como é bom reafirmar nesse compromisso que nós temos com Jesus. Que Deus abençoe o pastor Carlos Alberto, por essa palavra de Deus ao meu coração, ao seu coração. Vamos sair daqui alegres, porque temos a certeza que o Senhor é tudo para nós. Vamos cantar, 239. Hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão, abre tons de para para teu coração, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do seu coração, deixa a luz do céu entrar. Que alegria dará o brilho dessa luz, vida eterna e paz o coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Amém, irmãos. Pode se sentar. Vamos orar com essa alegria no coração, porque um dia nós já abrimos a porta do nosso coração. E Jesus entrou, Ele é a luz do mundo, entrou e tem feito maravilhas na nossa vida. E agora vamos orar, colocando diante de Deus as necessidades do nosso irmão, os agradecimentos. E vamos ter esse momento de oração.